Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui, trazendo um review recapitulado de Star Trek Lower Decks, que tá na sua terceira temporada com o episódio The Least Dangerous Game, ou A Jogada Menos Perigosa. Um episódio gostosinho de assistir que dá a impressão de que passa até mais rápido do que o de costume, onde o tema gira em torno do respeito pela cultura alheia, mas tudo regado, é claro, por altas doses de humor e palhaçadas. Os eventos retratados aqui dão continuidade clara ao que ficou pendente no último, com a Mariner agora respondendo diretamente ao primeiro oficial, Jack Ransom. O capítulo se ramifica para duas historinhas, onde em uma, a proposta faz uso de uma ideia emprestada do filme do Jim Carrey, Yes Man, onde o protagonista se mete nas mais altas confusões ao aceitar se enfiar em qualquer roubada. E na outra, com o time avançado, nos traz uma miscelânea de referências de Star Trek, que mistura temas que vão desde a série clássica até a própria Lower Decks, passando por TNG. Sim, no meio dessa mistureba toda, a série faz autorreferências, reutilizando piadas usadas em temporadas passadas. Tem até uma homenagem ao Predador. Lembrando que lá no fim do vídeo tem o momento dos telanautas. Curte meus vídeos e o canal? Então deixe seu like, porque isso me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdos como esse. Inscreva-se e ative o famoso sininho para não perder os futuros lançamentos. Daqui pra frente eu vou revisitar o episódio comentando cada detalhe, então fica o aviso de spoilers. O episódio começa com a Patota jogando uma partida de Batlets e Binax, ou Batlets e Covards, que seria uma zoação com Dungeons and Dragons, e vai precisar mais que sorte com um 20 no dado para salvar o Boimler dessa vez. Na telinha do jogo, o General Martok faz a narração e desempenha o papel do mestre. A premissa é de que os jogadores devem ter uma morte honrosa para ganhar entrada em Sto-vo-kor, uma espécie de céu para guerreiros Klingons. O quarteto de subalternos está na área de reparo que costuma funcionar como refúgio para as horas de folga. Depois que a Tandy rola um 18, o Boimler explica a Rutherford que o jogo não foi gravado pelo verdadeiro Martok e que em vez disso é na verdade uma imitação Ferengi, uma das muitas expansões comercializadas, incluindo o Galram. A Mariner lamenta a situação com o comandante Ransom. Tadinho, não pode nem ser insubordinada com tranquilidade, quando o próprio primeiro oficial abre comunicação com ela e lhe ordena que chegue cedo a uma reunião que vai rolar logo mais. O Boimler fica angustiado ao saber que o tal do Vandam, um ex-membro da tripulação da Cerritos, foi promovido. Ele agora é o capitão da Inglewood. Esse boliano apareceu no episódio 3 da primeira temporada de Lower Decks, em Temporal Edict, onde foi visto sendo empalado por uma lança. Então o Boimler fica meio transtornado, porque o sujeito é um incompetente e chega a capitão. Como é então que ele, que é todo certinho, não passa de um alferes? A Tandy o relembra então que o Vandam sempre se voluntariou para tudo quanto foi oportunidade. Seguindo o jogo, o Boimler toma a decisão segura e acaba morrendo, sem honra. Isso, é claro, tá de acordo com o tema do episódio em se respeitar o próximo. Mais tarde, o grupo avançado, composto por Mariner, Ransom, Rutherford e o tenente-comandante Andy Billups, lembra dele? Deixam a Cerritos e o Ransom explica a missão. O planeta Dulani tem uma termosfera com íons carregados que impedem o teletransporte. Claro. Em vez disso, eles utilizam um sistema de ascensores orbitais. E um deles está com defeito. A Mariner pentelha o Ransom chamando-os de elevadores. É grande diferença, né? Uma galera de nativos e visitantes ficou presa encalhada nessa órbita por causa do ascensor danificado, enquanto os reparos são realizados. A Mariner está animada para servir de ligação com os Dulanianos, que têm uma sociedade baseada no bem-estar. Mas Ransom designa Mariner e ele próprio para os reparos e envia Rutherford e Billups para fazer esse lado diplomático com os nativos, o que não faz o menor sentido e acaba tirando a Mariner do sério. Na Cerritos, Boimler compartilha seu medo de nunca ser promovido com a Tandy, que o encoraja a experimentar coisas novas e, sentindo-se estimulado, ele acaba concordando em participar de um jogo de Springball. Lembra do que eu falei sobre o filme do Jim Carrey? É muito bom, se ainda não assistiu, fica a dica. No jogo, o Boimler impressiona o Tenente Sex com o seu gritinho de dor prolongado, que acaba convidando ele para cantar como soprano em seu coro fúnebre bajoriano. E não é que o alferes concorda? O Boimler mais uma vez deixa uma boa
impressão, e tudo graças a ter decidido participar, recebendo até uma oferta de ajuda em caso de necessidade. Isso pode ser útil. E mesmo com essa ideia estando presente aqui, na função de humor, não é exatamente assim que as relações humanas funcionam. Uma network pessoal é baseada na interação. Quem se esconde não pode querer ser lembrado, não é mesmo? Então o chefe Lars Landry sai das sombras e chuta o peso do Boimler, saudáveis 61.200. Ele pede a Boimler para pousar para uma aula de pintura a óleo e o Alferes novamente concorda. No assessor orbital, Hanson e a Mariner estão discutindo. Ela sugere que os outros 2 membros da equipe seriam muito mais indicados para as tarefas de engenharia em questão, mas o Hanson mantém a sua convicção teimosa. Mais uma vez, eu sei que as coisas são como são por se tratar de uma comédia animada, mas se a gente fosse levar a sério, o personagem do Hanson não era para ter chegado nunca tão longe na carreira. O cara é um imbecil. Eles recebem uma transmissão de Billups e Rutherford, que estão relaxando ao lado de uma piscina e desfrutando da hospitalidade de Dula. O Hanson adverte o Billups para não se tornar um rei lá embaixo, lembrando que o engenheiro-chefe é o príncipe do seu povo e que se tornaria rei automaticamente se perdesse a virgindade. O Rutherford volta a flertar com a mudança de divisão, como já fez antes, passando por diferentes áreas de serviço. O Billups pergunta se o Hanson se lembrou de desacoplar o inversor de fluxo antes de reconectar a tubulação do conduíte. O Hanson diz que sim, mas obviamente não. Mané. A Mariner questiona as ordens e escolhas do Hanson, mas ele insiste que às vezes ser frota estelar significa sujar as mãos, mas é claro, o seu trabalho começa a desmoronar porque ele não tem prática o suficiente para fazer nada daquilo direito. De volta na Cerritos, o Boimler encontra a Tendi no bar e diz que o conselho da colega valeu a pena. A Tendi, super espontânea e super miolo mole, sugere que o Boimler tente não ter um plano, mas ele insiste que o novo plano é dizer sim a tudo. Olha aí o cheiro da caca. Fazendo uma pausa rápida para comentário. Mesmo com a série demonstrando não esquecer de elementos apresentados em temporadas passadas, ainda fica uma impressão da sensação da tal síndrome de reset, onde toda a evolução pessoal dos personagens que aprenderam lições importantes em episódios anteriores parece ser deixada de lado em favor do uso da fórmula do aprendizado da semana. Aí fica uma coisa meio Meg Simpson, que depois de mais de 30 temporadas ainda é um bebê de colo. Não é que eu esteja com pressa de que eles deixem de ser alferes dos decks inferiores, mas ver essa progressão de modo sensível seria muito bacana também. Eles são então abordados por Crunch, um cronsapioide, que explica que ficou preso no ascensor orbital quebrado e que devido à demora está sendo afetado pelo seu instinto impulsivo de caçar. Ele pergunta se um dos 2 alferes concordaria em ser a sua presa. Olha aí o cheiro da caca, tô falando. A Oriana educadamente se recusa e sugere que Crunch procure ajuda da doutora Tiana na enfermaria, mas de acordo com o seu novo plano, Boimler concorda em ser caçado. Percebendo o quanto aquilo é uma má ideia, atende o desencoraja, mas o colega assume o compromisso, fazendo com que Crunch quebre um dente e o marque como sua presa. O cronsapioide dá ao rapaz desavisado 1 hora para se preparar. No ascensor orbital, o Hanson assiste a um vídeo de uma dulaniana explicando como reparar o sistema. Tipo aqueles que a gente vê no YouTube com alguém fazendo um tutorial explicativo passo a passo quando é interrompido por uma ligação de Billups, que explica que ele e Rutherford ofenderam os dulanianos. A dupla em solo não expôs seus umbigos ao entrarem no salão sagrado. Billups pede a Hanson para assumir a responsabilidade diplomática, mas o Hanson insiste que eles mesmos resolvam o problema. Que mané. Motivo pelo qual a Mariner continua discutindo sobre esse curso de ação e eventualmente diz que vai trabalhar em outro lugar. Essa coisa de seguir as ordens idiotas do primeiro oficial claramente massacram a filha da capitã, que já chegou tão no fundo do poço que não tem mais para onde ir e vai ter que dar um jeito de resolver essas questões se quiser permanecer a bordo da Cerritos. Por falar em Cerritos, o Boimler entra nos aposentos de Crunch e pergunta se a caçada é metafórica, porque quando a ficha cai, fica um pouco mais difícil ser valente, não é mesmo? O Crunch tem um jeito pouco confortável de anunciar que a caçada começou. O Boimler então foge dele, que o persegue pelos corredores, e eles chegam a passar por Meth e Kimulu nas operações de cetáceos.
Irritado, Crunch persegue o Alferes, que dispara aos berros pelos corredores da nave. O Boimler encontra a Capitã Freeman e explica a situação, mas ela fica indignada quando descobre o que está rolando de fato. Ela insiste que a promessa seja mantida, até porque depois de um adorável lanche com o caçador Crunch, que ela teve mais cedo, ela diz que eles têm que respeitar a sua cultura. Isso, é claro, faz um paralelo com a situação que está rolando no planeta, por uma diferença entre costumes que envolvem umbigos. Os Dulanianos descobrem que o Billux tem o seu umbigo saltado, e agora estão querendo sacrificá-lo em nome de Morgul, um vulcão senciente, o que faz todo sentido. Ou não, também pode ser que não. Hanson diz pro Rutherford negociar com o líder deles, e o Rutherford conta que esse líder é um deus antigo ou um bebê telepático, mas o idiota do Hanson ignora o problema sem ajudar de forma alguma. Depois de testemunhar a conversa, a Mariner resolve resgatar os colegas. Ela veste um traje de salto orbital e abre a porta do ascensor, então ela mergulha para fora com seu paraquedas em direção ao planeta. No caminho, que é uma clara alusão à cena de Star Trek de 2009, a Mariner recebe uma chamada do Hanson, que diz que pensou melhor sobre isso e que ela estava certa o tempo todo. Ele estava tentando provar um ponto com as suas atribuições propositalmente equivocadas e que apesar disso ela permaneceu obedientemente ao seu lado. Então, ele diz que os engenheiros estão em maus lençóis e que ela deve encontrar ele na seção 8. Ela puxa o paraquedas e entra novamente no elevador orbital, xingando enquanto sobe as escadas que parecem infinitas lá para cima. Na Cerritos, o Boimler continua fugindo do Crunch e se esconde na Baía de Reparo 5, onde o B&B ainda está montado. Desastrado, ele derruba o pad e o Martok virtual começa a falar: "Guerreiro, lute até seu último suspiro. A única maneira de perder agora é deixar seu inimigo definir quem você é. Nunca volte atrás, nunca se acovarde." E isso enche o Boimler de confiança com as palavras desse Martok de faz de conta, com ele se vestindo para a batalha. No corredor, o Alferes confronta o Crunch, com ele se referindo a si mesmo como o corajoso Boimler, e diz que não vai recuar, já que agora ele é o caçador. Crunch imediatamente o incapacita, varando seu ombro com uma lança. Ai, que dor. Crunch saca um equipamento ameaçador, mas que na verdade é um pau de selfie. E ele acaba tirando uma foto dele com a sua presa, declarando que sua caçada terminou. Os Kronsapioides usam a tática do pegue e solte, porque eles têm respeito pela vida. Pois é, o Boimler ganhou a simpatia do Crunch. Viram, amiguinhos, como um pouquinho de proatividade não faz mal a ninguém? Dentro do ascensor orbital, a Mariner continua a sua subida, suada e exausta. Mas o Hanson foi ao banheiro e não percebeu que ela estava atrasada. Ele diz a ela que eles vão ter que saltar de paraquedas. Irônico, não? Enquanto eles mergulham em direção ao planeta, o Hanson curte a adrenalina enquanto ela se entrega ao cansaço, tadinha. Eles pousam no vulcão, onde o Rutherford e o Billups estão prestes a serem sacrificados. Os Dulanianos são governados por Mandrick, um bebê psíquico, e o seu co-líder, 355, o computador senciente. Isso é uma daquelas misturas de elementos da franquia que eu citei lá no começo do vídeo. O Hanson questiona o método deles de governança, então o Mandrick ordena que Rutherford e Billups sejam jogados no vulcão. Os engenheiros compartilham um momento final emocionante juntos, meio em ritmo de despedida. No entanto, o Hanson interrompe, já que os Dulanianos vivem um modo de vida baseado na saúde. Ele arranca o topo do uniforme e impressiona os Dulanianos com seus músculos, que convencidos concordam em ouvir a sabedoria do Hanson. Mas que inferno, não? Malditas pessoas bonitas e gostosas que têm precedência sobre os de real intelecto avantajado. Na nave, a Mariner é chamada no escritório do Hanson, que comenta que ela mandou bem hoje, mas que esse não pode ser um caso isolado se ela quiser permanecer a bordo. Ela admite seu respeito, bem, de forma relutante pelo Hanson, mas por mais que ele diga que não quer ser bajulado, ele quer sim. Os Lower Deckers se reúnem na Baía de Reparo 5 para continuar sua partida de B&B, e a Mariner chama o Hanson de idiota, que basicamente é o que eu tô dizendo o vídeo todo. O Boimler diz que a doutora T'Ana comentou que o seu ombro provavelmente sempre parecerá um pouco fora do lugar, mas que tá tudo bem, então é Boimler corajoso daqui pra frente. Ele testa sua nova estratégia ousada no jogo e morre imediatamente, sem honra, mas ainda assim não vai desistir de ser ousado. Então seu jogo é interrompido e o Martok virtual informa que eles têm que comprar uma expansão para continuar jogando. Malditos Ferengs e a mão invisível do mercado.
Leve, divertido e com uma mensagem despretensiosa, o episódio foi mais uma vez uma experiência agradável com essa série que não se leva nem um pouco a sério. Como prometido, aqui vamos nós pro momento dos Telanautas, onde o Eduardo Alex escreveu: acha mesmo que a Cerritos vai atravessar a fenda espacial, como deu a entender no trailer? Eu, particularmente, quero muito ver o Quadrante Gama após o domínio, mas não vejo a série deixando o Quadrante Alpha. Mas acho que em um episódio não faz mal. Eduardo, eu vi o trailer com eles rodeando a Deep Space Nine também, e é muito bom poder voltar a ter contato com essa estação que é tão legal, mas pra ser franco, eu não sei se eles vão atravessar mesmo não. Nessa série eu não duvido de nada, mas essa não seria uma missão muito característica de uma nave de apoio especializada em segundos contatos e trabalhos menos glamurosos. De qualquer forma, caso eles de fato retratem o Quadrante Gama ou seus povos, tenho certeza de que a gente pode esperar por algo bastante esculhambado. Vamos ver. E se você que está assistindo, assim como o Eduardo, quiser participar aqui do programa, deixe o seu comentário usando o Responda 2 pontos, que a gente se vê na próxima semana. E por falar em próxima semana, no dia 8 de setembro é o Star Trek Day. Quais novidades será que vem por aí? Aguardemos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, galera, e até mais!